Querido irmão Padre Oscar, queridas irmãs paulimarianas que aqui vivem e trabalham, queridos seminaristas, irmãos e irmãs das comunidades desta paróquia e de outras também. E vocês também que nos acompanham através da internet, da rádio. Nós vivemos uma realidade hoje bastante complexa. Estamos vendo aí todos os dias, continuamente, os noticiários que falam, vamos dizer, 90% só de crimes, violência, corrupção, injustiças. É a nossa realidade dura. E a gente se pergunta por quê? Por que tudo isso? Na história da humanidade sempre houve guerras violentíssimas, dizimaram milhões de pessoas, mas hoje não deveria ser assim, porque nós temos muita evolução na educação, nas ciências, na tecnologia. Poderíamos viver num mundo mais fraterno, mais pacífico, mais justo. E por que não é assim? Uma das causas é a falta de tolerância. O Evangelho de hoje toca nessa questão diretamente. E é uma experiência que não é dos outros, não, é nossa mesmo. Vamos ver quantas vezes nós ficamos com raiva de alguém porque alguém veio falar comigo uma coisa que eu não gosto, veio fazer uma crítica, veio contrariar o meu pensamento. Qual a atitude? A gente fica com raiva, não quer saber, não ouve, deixa para lá, vai fazer vingança. Não é assim que acontece na nossa vida? É assim mesmo. Ali no Evangelho, Jesus passando em direção a Jerusalém, ia passar num povoado samaritano. E o povo da Samaria não se dava bem com o povo judeu, e vice-versa, eram como que inimigos. Quando souberam que Jesus estava indo para Jerusalém, eles não quiseram receber Jesus nem os apóstolos. Aí os apóstolos ficaram com raiva. Por quê? É que vão mandar um fogo do céu para acabar com esse povo. Veio uma reação deles de raiva, de intolerância. E que Jesus falou, o texto não diz, apenas diz assim: Jesus os repreendeu. E não sabemos o que Jesus falou, mas na linha da coerência, Jesus deve ter falado: olhem, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos fazem o mal, rezem por eles. Certamente Jesus falou isso, e sempre ensinava isso, né? Então é importante que nós recuperemos a palavra de Deus na nossa prática de vida. Nós estamos vendo hoje aqui no Brasil, pelo menos em outros países também, essa polarização violenta, perigosa, tanto na sociedade como na igreja também. O que é polarização? É justamente essa intolerância. Se alguém pensa diferente do meu grupo, essas pessoas estão excluídas. Não combato até, faço notícias falsas na internet, calúnias, difamação, só porque aquelas pessoas não pensam como eu penso, não veem as coisas como eu vejo. Então o Evangelho de hoje está nos chamando a atenção para este fato, que nós precisamos cortar esse mal que está aí, que vai fazendo tanto mal para as pessoas, dividindo até famílias, comunidades. Isso não é Evangelho não, isso é contra o Evangelho. Tomar essa consciência, vamos combater isso como? Promovendo o diálogo, promovendo o encontro, o respeito às diferenças e aos diferentes, acolhendo as diferenças, dialogando, procurando
a unidade, a comunhão, o entendimento. Isso devemos fazer. É do Evangelho isso, né? São Francisco de Assis, ele promoveu justamente esse processo de reconciliação, de paz, por onde ele andava, onde houvesse discórdia, desunião, ele com seus companheiros iam lá pacificar, fazer as pessoas se perdoarem, se unirem. E ele fez um gesto que até hoje repercute. Há 800 anos atrás, exatamente, no ano de 1019, Francisco foi para as cruzadas, mas no sentido contrário. As cruzadas eram uma guerra dos cristãos contra os muçulmanos. Guerra em nome de Deus, de um lado e do outro, se matando. Vejam a que ponto chegou. Mas era uma coisa da época, não podemos julgar isso. Mas Jesus foi lá desarmado, pobre, despojado, e como cristão chegou até o sultão, o chefe dos muçulmanos. Ninguém fez mal a ele, era um cristão inimigo, mas ele chegou tão despojado, tão simples, tão desarmado, e deixaram ele chegar até o sultão. E foi conversar com o sultão, explicar o Evangelho, o que Jesus ensinou. O sultão ouviu, mas dispensou Francisco. Mas Francisco tentou evangelizar o sultão. E neste ano, justamente, o Papa Francisco fez o mesmo gesto. 800 anos depois, Francisco foi lá, na terra, na Arábia, e lá foi se encontrar com o sultão. Mesma coisa, em missão de paz, de diálogo, de respeito. Esse é o caminho que precisamos recuperar. Na família, quantas vezes também tem famílias que brigam, discutem, não se entendem. Marido e mulher, pais e filhos, até irmãos entre si, não conversam, não se entendem, não dialogam. Vamos começar na família. Esse processo de reconciliação, de saber ouvir, de entender, se colocar no lugar do outro. Esse exercício é muito bom, porque se você faz isso, você vai entender a outra pessoa no seu posicionamento, seja a favor ou contra você. Então precisamos promover, isso é Evangelho. Nós não podemos esquecer o Evangelho, senão nós somos pagãos. Conhecemos o Evangelho, mas agimos como pagãos. Não pode ser assim. É necessário que nós hoje, e esse trabalho missionário, o Papa é sensível a isso, ele nota tudo isso no mundo inteiro. Guerras ainda existem, ameaças de guerra, vê toda essa injustiça que é causada pela ganância, pelo dinheiro. Então o Papa está propondo esse mês missionário justamente para nos despertar que nós precisamos, primeiramente, ser evangelizados. Aí está a primeira necessidade. Como que eu vou evangelizar se eu não estou evangelizado? Não sou? Não tem como. Uma comparação que eu uso é muito fácil de entender. Eu pego um copo, ponho água até a metade. Não vai transbordar. Só vai transbordar se eu encher de água e colocar mais, ele vai transbordar. Assim também nós. Se nós não estivermos cheios, repletos do Evangelho, nós não vamos transbordar o Evangelho, não vamos evangelizar. Então a primeira urgência é esta aqui. Cada um de nós aqui, eu, você, todos nós, tem que pararmos um pouquinho e pensar, será que eu estou realmente sendo movido pelo Evangelho na minha vida prática, nos meus relacionamentos, na minha convivência? Será? E se não, então eu vou fazer um trabalho para eu assimilar mais o Evangelho na minha vida, na prática. Tudo que eu for fazer, pensar, falar,
a pergunta é: será o que o Evangelho fala? O que Jesus fez? O que ele ensinou? Aí eu vou agir de acordo com o Evangelho. Veja que é o processo que devemos fazer, o exercício. Aí sim podemos, pessoalmente, pelo nosso testemunho de vida, em grupos, na comunidade, como igreja, vamos evangelizar. Mas vai ser um transbordamento daquilo do Evangelho que preenche, planifica a nossa vida. Então o grande desafio hoje é esse mês missionário, para que nós tenhamos essa consciência de ser uma igreja em saída, uma igreja evangelizadora, acolhedora, misericordiosa, samaritana, atenta ao sofrimento dos outros, e não somente atenta, mas que sai, que age para aliviar o sofrimento de tantas pessoas marginalizadas, vítimas da violência, das drogas, da injustiça, da desigualdade social. Tudo isso, a palavra de Deus, portanto, nos convoca. O exemplo de São Francisco nos move também para, a seu exemplo, sermos promotores da paz. Por isso que ele usava essa saudação que até hoje nós usamos: paz e bem. Não é uma saudação, mas um projeto de vida. Vamos promover a paz, vamos promover o bem, vamos fazer com que as pessoas vivam em paz e vivam bem. Portanto, esse deve ser o nosso lema e também o nosso projeto de vida. Santa Teresinha, que hoje celebramos na liturgia, na sua autobiografia, ela dizia assim: eu vivia inquieta, buscando algo que preenchesse a minha vida. Não conseguia. Tentava uma coisa, tentava outra, não conseguia achar o que preenchia toda a minha existência. Aí, diz ela, eu procurei uma casa de São Paulo, comecei a ler, e ali encontrei, quando São Paulo fala do amor: eu posso falar 1000 línguas, posso fazer coisas maravilhosas, se não tiver amor, não vale de nada. Aí comecei a pensar. Ela diz: é o amor. O amor é a essência da igreja, essência do Evangelho. O amor é Deus, é tudo. Pronto, encontrei. Aí ela ficou assim, extasiada, encantada, e falou: agora eu vou ser o amor na igreja. Por isso mesmo, ela foi proclamada padroeira das missões. Ela que nunca saiu do convento. Veja então que ser missionário não é só fazer coisas, trabalhos fora, mas é viver intensamente o amor. No meu coração, na minha vida, no meu comportamento, aí já estou sendo missionário também. Esse é o exemplo da igreja. Escolheu justamente Teresinha, monja, fechada no seu mosteiro, mas grande missionária. Tão missionária como outro padroeiro também, São Francisco Xavier, que partiu lá da Espanha para o Oriente, lá no Japão, e foi ser missionário lá, evangelizar o mundo oriental, e lá morreu, deu sua vida pela causa do Evangelho. Os dois são padroeiros da missão. Podemos dizer aqui, tomando aí o exemplo do Evangelho, Teresinha foi Maria aos pés de Jesus. E São Francisco Xavier, Marta, trabalhando pelo reino de Deus. Mas aí é preciso, necessária ser as duas coisas, Marta e Maria. É preciso que estejamos sempre aos pés do Senhor, na oração, na liturgia, na Eucaristia, mas também precisamos estar agindo, indo, saindo para levar o Evangelho. A proposta do mundo novo que Jesus chamou o reino de Deus a toda a humanidade. Em louvor de Cristo. Amém.